Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pod da Lou e hoje o meu entrevistado é a prova de que recomeços são possíveis. Ele já começou a sua carreira como office boy, hoje é o expert de finanças e ajuda milhares de pessoas. Seja bem-vindo, Wesley Albuquerque. Obrigado, Lô. Uma honra estar participando do Pod da Lô, né? Para a gente é uma satisfação estar aqui. Espero poder trazer alguma mensagem aí relevante para quem está nos assistindo. Para mim é uma honra conhecer sua história. Aliás, como é que foi esse recomeço seu, né? Como foi o início de tudo como office boy? Legal. Na verdade, Lô, o início de tudo começou na minha infância, né? Minha mãe ficou viúva e ficou com 2 filhos, eu e meu irmão. Então, a nossa jornada já começou com um grau de dificuldade extremo. E, posteriormente, o meu irmão veio para Brasília e eu resolvi vir para Brasília com 15 para 16 anos, vim para trabalhar também, né? Essa cidade que eu amo, hoje eu sou apaixonado por Brasília, me sinto um pouco candango. Você é de onde? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, divisa do estado de Minas com o Rio. E o meu irmão veio primeiro, meu irmão é 8 anos mais velho, né? E depois eu acabei vindo. E naquela idade, 15 para 16 anos, só tem uma forma de trabalhar, sendo office boy naquela ocasião, né? Era bem comum na época. Eu fui trabalhar como office boy e ali eu comecei uma jornada, comecei a construir uma carreira, né? E aí a vida veio me trazendo outras possibilidades. Fiz uma formação na época na área de saúde. Quando eu estava com 23 anos, eu me formei, 23 para 24 anos em farmácia. E como farmacêutico, me tornei gestor de alguns hospitais aqui em Brasília. Nossa, uma área bem diferente, né? Do que a de hoje. E como é que foi que você soube que ia trilhar um caminho diferente? Na verdade, Lô, a vida ela acaba nos conduzindo, né? Eu não fiz um plano, não tracei uma jornada. A vida acabou me levando e me trazendo até aqui. O que aconteceu? Eu construí uma carreira na área de saúde como farmacêutico, fui gestor de alguns hospitais, trabalhei em multinacionais como a Johnson & Johnson, uma outra grande companhia chamada Vitra. Cheguei a altos cargos executivos nessas companhias, né? Fiz uma boa carreira, mas num determinado momento nessa Vitra eu acabei sendo desligado. A empresa ela fez uma fusão com outro grupo e naquela ocasião eu resolvi empreender, virar empresário, né? Comecei a abrir várias empresas, abri empresas no ramo de tecnologia, abri marca de roupa onde nós fabricávamos as nossas próprias roupas, cheguei a ter franquia e eu consegui quebrar todas as minhas empresas. Lô, você acredita? Não tinha ideia nenhuma de finanças nessa época, de guardar dinheiro, nada. Como é que era? Lô, ótima pergunta. Por quê? Na verdade, não só nessa época, mas em todas as outras épocas, a gente não tem noção de finanças, porque a gente não estuda educação financeira no primeiro grau, no segundo grau, nem muito menos na faculdade, só se você fizer uma carreira na área financeira, né? Mas caso contrário, você tem ali outras matérias, né, que são importantes, mas a finança nunca. E aí tem um detalhe além disso, né, Lô, que dentro de casa, os nossos pais, os nossos avós, geralmente também não nos ensinaram educação financeira. Eu venho de uma família bem desestruturada financeiramente falando. Então, eu não aprendi nem na minha família e nem na escola. Não teve base, né? E foi esse, com certeza, o motivo de eu ter conseguido quebrar todas as empresas. E as tentativas foram quantas? 4 empresas? Cheguei a ter quase 17 CNPJs abertos em segmentos distintos, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu quebrei, que eu cheguei no fundo do poço, eu falei, bom, agora é o momento de eu refletir para entender por que eu vim parar aqui. E nessa ocasião, Lô, eu consegui constatar que eu realmente não sabia lidar com dinheiro. Então, naquele momento, eu comecei a estudar finanças. Fui tirar certificações, fui trabalhar na área, primeiramente fui trabalhar no mercado de seguros, trabalhei na Prudential, que é uma grande companhia na área de seguros. Lá foi uma escola, uma primeira escola. Depois eu trabalhei no escritório de investimento, onde eu aprendi muita coisa do que fazer e do que não fazer. Vida social praticamente não tinha, ficou muito focado, né? Só trabalho. Interessante você falar isso, Lô, porque eu vejo muita gente falando assim, porque a gente tem que ter uma vida equilibrada. Mas eu não concordo. Se a gente tem um objetivo traçado, se a gente quer chegar em algum lugar,
A gente tem que colocar um direcionamento e um foco para aquilo. Né? Uma pessoa que quer passar no concurso, ela não tem tempo para ficar namorando, indo para academia, não. Ela foca em estudar o máximo de horas possíveis durante o dia para passar naquele concurso. Depois que ela passa no concurso, aí sim, ela pode organizar a vida e desfrutar. Mas enquanto ela não atingir aquele objetivo, ela tem que estar focada. Então, nessa fase minha, né, de jornada de empreendedor e depois na área financeira, com certeza foi uma jornada de hiperfoco. E eu acredito, inclusive, que esse hiperfoco foi um dos motivos que me trouxe até aqui. E qual foi a virada de chave que você entendeu de planejamento financeiro? A minha quebra, Lou. Eu acho que quebrar foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Tem males que vêm para o bem, né? Exatamente isso. O Justus, né? O Roberto Justus, ele tem uma fala, que inclusive foi num podcast, que ele não confia em empresários que não quebraram ainda. Né? Porque quando você quebra, na verdade, você descobre as suas principais falhas. E quando eu quebrei, eu descobri que uma das minhas principais falhas era não entender a questão financeira, não saber lidar com o dinheiro. E isso me levou a estudar, né, a buscar esse nível de conhecimento e posteriormente virar uma referência, né, nesse mercado, tendo uma empresa hoje que leva exatamente isso para as pessoas, educação financeira e planejamento. Olha que engraçado, tudo que eu não tinha e o motivo de ter me levado a uma quebra, hoje se tornou o meu negócio carro-chefe. E conta um pouco como foi, né, o início da Macan, como é que você planejou? Legal. Quando eu trabalhei nesse escritório de investimento, eu vi muitas coisas que me incomodavam lá, sabe, Lô? Eu venho de uma família simples, uma família humilde, e é onde eu aprendi que os valores, né, a gente tem que levá-los eles do início até o final, de ser correto, de ser honesto, né, de ser coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. E eu vi que esse mercado era um mercado diferente, onde as pessoas, para serem remuneradas, elas tinham que prejudicar o cliente. Vende um produto ruim porque aquele produto é o que comissiona mais. Isso me incomodou. Eu falei, por que não ter um negócio onde eu ajude a pessoa e dessa forma eu também seja bem remunerado? E aí foi o nascimento da Macan, surgiu daí, porque eu não conseguia enxergar no mercado um escritório que fizesse isso. Eu falei, então eu vou montar uma operação onde eu vou buscar trazer para os clientes aquilo que eles realmente precisam. E aí sim, o cliente não vai se incomodar em saber que ele está me remunerando por isso. Afinal de contas, é um jogo de ganha-ganha. O cliente está ganhando e nós também estamos. Nessa época, quem eram esses líderes inspiradores assim que você... Então, eu acompanho muito o mercado, né? Então, o Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, pessoas que são e que foram referências desde aquela época. Vim acompanhando também o trabalho que a XP veio fazendo no mercado desde então, e muita coisa legal a gente viu acontecer. Mas tem uma coisa que é um movimento do mercado que me incomoda um pouco. As grandes instituições hoje que cuidam das carteiras de clientes são bancos. E aí não adianta, né, Lô? Se a gente for pensar, o banco sempre visa somente uma coisa, lucro. Né? Custe o que custar. Então você acaba vivendo ali um conflito muito grande de interesse. O gerente do banco, eu consigo me colocar na cadeira dele. Eu sei que é um desafio diário. Ele quer levar para o cliente aquilo que ele tem de melhor. Porém, o banco exige que ele cumpra metas, que ele atinja objetivos. Sim. Então, ele vive entre a cruz e a espada. Eu levo o que é melhor para o cliente ou eu bato a meta? Eu preciso do emprego, eu tenho que receber meu salário. Então, é uma operação muito complexa. Já hoje, na Macan, o trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho completamente diferente. Já ia te perguntar o diferencial da Macan das outras empresas, assim, desse mesmo segmento. Exatamente esse. Num banco, vamos imaginar aqui que você é correntista lá do Banco do Brasil. Imagine que a Lou foi lá hoje no Banco do Brasil e ela quer contratar, por exemplo, um consórcio. O gerente do banco, ele vai abrir o sistema e vai falar, Lou, que coisa boa, vamos fazer aqui um consórcio, eu tenho um grupo tal. De repente, lá no outro banco, no Itaú, no Bradesco, tem grupos melhores do que o do Banco do Brasil e esse gerente, inclusive, sabe. Você acha, Lou, que ele vai falar para você ir lá fazer? Não, jamais. Com certeza não. Né? Aqui na Macan é exatamente dessa forma que nós trabalhamos. Nós somos cadastrados em todos os bancos, em todas as administradoras, em todas as instituições, e quando a Lou senta conosco, nós vamos identificar em qual instituição que você vai conseguir ter uma operação que vai te trazer um melhor custo-benefício.
Então, nós não olhamos para uma bandeira, nós olhamos para o cliente. Aonde a gente consegue atender o cliente? Qual vai ser o melhor custo-benefício? Basicamente isso que a gente faz. Cita um caso assim que te fez assim, caramba, esse caso aqui eu tenho que contar aqui no podcast, o caso de um cliente. Lou, tem vários casos, né? Inclusive a gente vai virando amigo dos clientes, né? Mas eu tenho um caso de uma cliente bem simples, bem humilde. Todo mundo, quando eu estou palestrando, me pergunta qual foi o seu maior caso, o maior cliente, o bilionário, o milionário. Mas o cliente que mais mexeu comigo foi uma pessoa simples que tinha um salário, né, um salário mínimo, com 2 filhas. E essa pessoa hoje ela tem uma casa própria, ela tem uma reserva financeira, ela tem uma vida estabilizada. Então, poder mudar, poder transformar a vida das pessoas, eu acho que isso não tem preço. Pegando o gancho nisso, eu sou um cara muito, muito grato, porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu venho para o escritório, eu passo o dia todo falando de finanças, ajudando as pessoas a organizar a vida financeira e chego no final do dia eu não estou cansado, né? Porque quando você faz aquilo que você ama, parece que tudo se torna mais leve. Então eu me considero um cara muito abençoado por trabalhar com o que eu amo e poder ajudar as pessoas naquilo que a gente sabe fazer, né? E falando em ajudar as pessoas, eu coloquei uma caixa de perguntas lá no meu Instagram. E aí surgiram algumas perguntinhas aqui que quero para fazer para você aqui no podcast. Quais são os erros mais comuns que você vê, Wesley, as pessoas cometerem com o próprio dinheiro? Legal. Lou, vou dar um exemplo aqui do evangélico. Tá? O evangélico, geralmente, ele tem uma recorrência em dizimar, ele tem esse hábito. Ele recebe ali o seu recurso, o seu salário, a renda lá da empresa, e a primeira coisa que ele faz é dar o dízimo para a casa de Deus, né? O que é isso? Isso é um hábito financeiro. Ele tira ali um percentual daquilo que ele ganha e ele honra a Deus, que é a crença dele. A pergunta que eu faço para os clientes é: por que você não se honra? Por que você não pega um pedaço daquilo que você recebe e projeta construir uma reserva para o futuro? Porque a nossa vida ela é uma montanha-russa, né, Lô? O tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido e as coisas elas oscilam. A gente está num ano que está muito bom, de repente entra um ano que está tudo ruim, de repente as coisas melhoram, depois elas pioram. A gente vive nessa montanha-russa. Se você tem um preparo, se você tem uma organização financeira, você sente menos essas oscilações, você está preparado, né? Não é só a pandemia que traz mudança no cenário econômico, né? É a perda de um emprego, é a perda de um ente, de um familiar, né? A perda de uma grande oportunidade, e aí a gente geralmente não está preparado. Por quê? Porque o brasileiro ele tem um perfil imediatista. O brasileiro ele pensa só no hoje e ele quer tudo para ontem. O brasileiro passa 11 meses sem entrar na academia. Quando falta um mês para o verão, a academia lota. É bem de brasileiro, lota. E aí as pessoas buscam tomar hormônio, fazer dieta maluca, tomar medicações, achando que em um mês elas vão resolver tudo aquilo que deveria ter resolvido em 1 ou 2 anos. Então a vida não funciona assim. Inclusive, esse é um dos primeiros pontos quando alguém senta na mesa de reunião comigo. Eu trazer a pessoa para a realidade e explicar para ela que tudo é um processo e é um projeto. Começa com uma terapia financeira para a pessoa realmente entender, né? Eu achei muito bacana. Mais uma pergunta lá do Instagram, ó. O que você acha mais importante, Wesley? Aumentar a renda ou aprender a administrar o que já se ganha? Excelente pergunta. Na verdade, as duas coisas são importantes, tá, Lô? Warren Buffett tem uma frase bem legal, que é a seguinte: se você não está disposto a baixar o padrão de vida, esteja disposto a aumentar a sua renda, a sua receita, né? Então tem pessoas que falam: Wesley, eu não vou deixar de ir no meu salão, eu não vou deixar de fazer minha unha, eu não vou deixar de comprar aquela bolsa, aquele sapato. Tá tudo certo. Então ganhe mais dinheiro para que você consiga fazer isso e mesmo assim ter sobra, para você ter uma reserva, para você aplicar. Então o movimento, na verdade, que deve ser feito é um movimento mútuo. É a gente tentar enxugar um pouco os nossos gastos e também tentar aumentar a nossa renda. Toda vez que a gente reduz o gasto e aumenta a renda, a gente fica com uma sobra financeira. Essa sobra financeira é o caminho que nos leva à prosperidade, com certeza. E como você explica, Wesley, alguém que está começando do zero, que é possível, dependente até da idade, né? Que é possível ainda crescer financeiramente?
Eu posso falar o meu exemplo de vida, né, Lô? Eu cheguei em Brasília, morava de favor na casa dos outros, não tinha nenhum patrimônio, e hoje eu tenho uma empresa que fatura milhões, que tem sedes inclusive fora do país, e tudo isso foi feito com muito trabalho. Então, a notícia ruim que eu posso dar para quem está nos assistindo é que não tem milagre, não tem almoço grátis. Você tem que se preparar, você tem que se capacitar e você tem que trabalhar duro. Eu não acredito em ganho sem trabalho duro. A notícia boa que eu posso dar é que o trabalho devolve. Em algum momento você colhe fruto daquilo que você planta. Então, independente da jornada, porque cada pessoa, Lu, tem uma jornada. Tem pessoas que buscam uma jornada dentro do serviço público, né? Tem pessoas que empreendem, tem pessoas que vão trabalhar para os outros e tá tudo bem. Agora, independente do cenário, a gente tem que lembrar que a nossa velhice ela vai chegar e que a gente tem que estar preparado para ela. E aí, só mais um ponto importante. Antigamente, uma pessoa de 40 anos era considerada velha, porque a expectativa de vida ela era menor. Hoje nós vamos na academia, as pessoas com 70 anos estão dando baile. Estão dando baile. Né? Estão bem fisicamente, mentalmente, fisiologicamente. Então a longevidade, a expectativa de vida, ela é muito legal, mas ela traz uma preocupação. Você está pronto financeiramente para viver até os 80, 90 anos? Você se preparou para isso? O seu patrimônio comporta essa longevidade? Verdade, porque estão se cuidando mais, mas tem que estar preparado financeiramente, né? Porque a gente tem que se manter, né? E geralmente quando uma pessoa chega ali aos seus 60 anos, 70 anos, a tendência natural é essa pessoa não querer mais trabalhar, viver com aquilo que ela construiu ao longo da vida. Agora, se a pessoa viveu como um bom brasileiro, gastando tudo que se ganha, ela chega lá na frente sem ter o patrimônio que ela deveria para ter esse momento de desfrute, né? E, aliás, qual foi o aprendizado mais valioso que o recomeço te trouxe? Esse recomeço, eu acho que ele foi um divisor de águas para mim, porque ele me fez enxergar muitos pontos. Primeiro ponto, que eu não sabia lidar com dinheiro. Segundo ponto, que eu tinha muitas pessoas que eu achava que eram meus amigos e que não eram. Né? Então, Sim. Foi um momento importante, onde eu tive uma divisão, né? Um rompimento de crenças, de pessoas, de expectativas, e dali para frente eu acho que a minha cabeça mudou muito. Um ponto, por exemplo, que eu aprendi nesse momento de quebra é que se eu ficar choramingando, reclamando, esbravejando, eu não saio daquele buraco. Você não vai ver uma pessoa que reclama, que o tempo todo está ali com aquela energia ruim, prosperando. As pessoas prósperas, elas têm uma energia diferente. Elas estão sempre no comando, elas comandam a vida delas. Independente do problema, elas têm sempre uma reação positiva em relação àquilo. E eu aprendi isso. Quando acontece alguma coisa, porque acontece, todo dia acontece alguma coisa que nos chateia, eu isolo aquilo, o que eu posso fazer para resolver? E conduzo o meu dia de uma maneira mais positiva possível. Então eu acho que essa questão de mudança de energia é um fato importante para a gente sair do lugar que nós estamos. E em algum momento na dificuldade, assim, você pensou em desistir? O que te engajou a não parar? Não vou parar. Legal, boa pergunta. Eu pensei em desistir o tempo todo, Lô, você acredita? Acredito. O tempo todo eu pensei em desistir. Altos e baixos Porque a nossa mente, ela mesmo nos sabota, né? Só que tem uma coisa que é muito importante, a nossa base familiar. Quando eu quebrei, eu já estava casado, com filhos, né? Com família, e a minha esposa, com certeza, ela foi um fator importantíssimo. Porque quando eu chegava em casa desanimada, ela, você é o cara, vai dar certo. Você está plantando, você vai colher. Tudo que você está fazendo, a gente sabe que vai ter resultado. Então, aquilo ali foi uma motivação diária, né? Se não fosse ela, com certeza teria sido muito mais difícil. Com certeza. A família é a base, né? Ter as pessoas certas ao nosso lado quando está tudo bem difícil é muito, muito, muito importante, né? Mais uma pergunta lá. Que conselho você daria para quem acha que já é tarde demais para começar? Você até já falou disso, mas... Olha que interessante, né? Essa pergunta, a gente busca algumas respostas, inclusive na literatura. Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que se tornaram prósperas e que enriqueceram, na grande maioria das vezes com empresas, elas ficaram ricas após aos 60, 65 anos. Os grandes empresários norte-americanos ficaram ricos após os 60.
Então, nunca é tarde. De repente, você está com pouca maturidade ainda para se tornar próspero. Nem todo mundo está pronto para o dinheiro, sabe, Lô? É verdade. Tem muita gente. Já viu quantas pessoas ganharam um bilhete na loteria e que perderam em 2, 3 anos? Elas não estavam prontas, infelizmente, para poder ter aquele recurso. Até em próprio reality show, né? Ganham aquela bolada. A grande maioria, né? Menos de 1 ano, 2 anos, a pessoa já não tem nada. Lô, a riqueza é um estado de espírito, é mentalidade. A prosperidade está na nossa cabeça. Quando você aprende a ganhar dinheiro, na verdade é porque você formatou, você reformatou o seu cérebro. E hoje, com mais de 5 mil clientes, como você vê o futuro da Macan? Legal. Lô, vou ser muito sincero com você. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que a Macan fosse estar onde ela está hoje. Então, para mim é um motivo de orgulho e de gratidão, né? Gratidão a todos os clientes que acreditaram na empresa, a todos os colaboradores que até hoje nos ajudaram nessa jornada e a Deus, né? Que com certeza permitiu que isso acontecesse. Então, se você me perguntar sobre realização, hoje já me sinto muito realizado. Porém, a gente não para de querer crescer. Eu tenho bastante ambição, sempre fui uma pessoa bem ambiciosa. Eu tenho 2 coisas que eu desejo antes de eu partir desse mundo realizar. Uma é que a Macan seja uma empresa que esteja em todas as capitais do Brasil, atendendo as pessoas no quesito financeiro. Isso é um ponto para mim que é muito factível, a gente está crescendo de forma escalonável, então acredito que futuramente a gente vai conseguir atingir isso. É um processo que acontece naturalmente. E um outro sonho que eu tenho, já é um sonho pessoal, é ter um Instituto Macan de Educação Financeira, focado em levar a educação financeira para crianças. Por que isso? Porque você mudar a mentalidade de um adulto é muito difícil. Essa pessoa já está cheia de crenças, né? O cérebro já está todo formatado, é muito difícil mudar a mentalidade de um adulto. Mas se a gente começar a mudar, né, a mentalidade das crianças, eu tenho certeza que daqui a 20, 30, 40 anos, né, o nosso país, a gente vai ter um reflexo. Tudo melhor. Aliás, as crianças são o futuro, né? E aí eu gostaria muito de deixar essa marca no mundo. Espero ainda poder realizar esse sonho. E quais são as grandes oportunidades que você ainda vê aí no mercado financeiro brasileiro? Lô, são muitas. Primeira coisa, apenas 1% da população no Brasil chega na fase de aposentadoria com independência financeira. O que significa isso? Que a maioria dos brasileiros não sabem se organizar para o futuro, né? Não fazem um planejamento financeiro. Então, você tem um leque de oportunidades gigantesco, não só para a Macan, mas para todas as empresas que atuam no mercado, né? Agora, mais do que isso, é uma oportunidade da gente impactar a vida das pessoas através de informação, né? Esse instituto que eu sonho em ter é uma forma, é um canal para você mudar aí o cenário do futuro do nosso país. Já tem um projeto do instituto? Como é que está o andamento? Tem um projeto no meu coração, está no coração, eu já imagino como é que eu gostaria que seja feito. A minha ideia é que a Macan consiga sustentar esse instituto no futuro, não ter que depender de governo, nem de ajuda de fulano, ciclano. Então, quanto mais a empresa crescer, mais perto eu vou estar de realizar esse sonho. E qual o legado que você quer deixar, não só como empresário, mas também como pessoa? Que dinheiro é consequência. A gente só enriquece, Lô, quando a gente muda a vida de alguém, quando a gente leva algo de bom para uma pessoa. Eu demorei muito tempo para entender isso. O servir, né? O servir. A maioria dos empresários, quando abre uma empresa, qual que é a mentalidade de um empresário? Eu vou abrir aqui uma carrocinha de cachorro-quente. Quanto que custa o pão? Custa R$5. Quanto que custa a salsicha? Custa 3. Então, o meu custo é 8. Então, eu vou vender por 16. Esse é o pensamento do empresário. O pensamento do empresário deveria ser o seguinte: o que eu posso fazer para quando a pessoa parar para comer meu cachorro quente, eu transformar a vida dela daquele dia, naquele momento, um momento mais feliz? Então eu vou preparar um cachorro quente diferente, eu vou colocar uma luz diferente, uma música diferente, o atendimento, o sorriso da minha atendente, uma brincadeira que você faz na hora de servir o lanche. E aí sim, as pessoas começam a dar valor naquilo que você faz. Então eu vejo que as pessoas só miram apenas para o dinheiro. E o dinheiro é resultado. Então, nunca foque no dinheiro. Foque em ajudar, em transformar a vida das pessoas. Steve Jobs mudou, através da tecnologia, a vida de milhões de pessoas. E ele ficou rico porque ele transformou, né, de certa maneira, aí, a vida de todo mundo. Imagine hoje o que seria de nós sem um smartphone. Para quem está cheio de dívidas hoje,
Qual que seria aquele primeiro passo, que já pegando a dica aqui da Macan, né, do que você fala para os seus clientes, o primeiro passo para já começar a alavancar? O primeiro passo é o mais difícil, porque todo mundo foge dele. As pessoas, quando estão endividadas, o que elas fazem? Elas não querem abrir o extrato, elas não querem olhar a caixa de correspondência, elas ficam se sabotando. Não, eu não vou ver não, como se não ver a dívida fosse resolver. Então, para você que está endividado, a primeira coisa, você precisa entender o tamanho do seu rombo. Você precisa catalogar suas dívidas, colocar num papel, numa planilha, seja lá onde for, tudo que você tem de dívida, para daí sim a gente pensar numa estratégia. De repente, essas dívidas, a gente tem um caminho muito mais fácil para resolvê-las, mas as pessoas, elas tendem a fugir desse embate de poder enxergar. Então, anote, independentemente de você estar endividado ou não, você deve anotar os seus gastos. É uma forma que você tem de entender para onde o seu dinheiro está indo. Ganhar dinheiro é tão difícil, né, Lou? Ninguém ganha dinheiro fácil. Não. Absolutamente ninguém, não é verdade? Então, se é algo difícil, por que não cuidar mais disso? Por que não anotar? Por que não direcionar de uma maneira mais adequada para onde esse dinheiro está indo? E como você trata a sua vida pessoal, financeira, na sua família, né? Como é que você faz esse controle? A primeira coisa é separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. A grande maioria dos empresários no Brasil, elas misturam tudo. As pessoas, o que eles fazem? Pagam uma conta da empresa com o cartão da pessoa física e vice-versa, né? Então, a primeira coisa é separar o que é empresa e o que é pessoa física. E hoje a gente tem um cronograma lá em casa, né? Eu e a patroa, nós sentamos uma vez no mês, catalogamos tudo que temos de dívida naquele momento, né? Vou até pegar um gancho, tá, Lou? Tá. Não tenha medo de dívida. O que faz você crescer é dívida. Só que são dívidas saudáveis. Dívidas que vão te alavancar e que você tem a condição de honrar. Não adianta você dar um passo maior do que a perna. Mas todas as pessoas que enriquecem, que ficam ricas, que prosperam, elas só ficam ricas se endividando. Então, um Roberto Justus, um Pablo Marçal, ou seja lá quem for, essas pessoas, elas tomam crédito, elas usam recurso que tem disponível em bancos, em administradoras de crédito, para poder construir essas alavancagens. E você ia nessas palestras com coaching? Como é que foi essa trajetória também? Lou, o que acontece? Eu tinha um preconceito muito grande com essa questão de coaching, de palestrante, porque a percepção que eu tinha é que as pessoas que palestravam, a grande maioria delas, né, que palestravam eram pessoas que não tiveram resultado na vida e que estavam lá querendo ensinar algo que nem elas atingiram. Nem conseguiam, né? E aí eu fui convidado há alguns anos atrás para palestrar, foi um grande amigo que me convidou, eu acabei indo. Quando eu fui, eu falei, mas e aí, eu vou palestrar sobre o quê? Não, fala um pouco de finanças, conta um pouco da história da sua vida. Sim. E aí eu falei muito mais da minha história de vida naquela ocasião do que de finanças. E foi uma sensação maravilhosa, porque no final da palestra, várias pessoas foram me procurar e falaram que eu tinha impactado elas de uma maneira positiva, que eu trouxe esperança para elas, que elas enxergaram, né, conheceram a minha história a fundo e viram que elas também poderiam construir algo. Então isso mexeu comigo. Falei, poxa, às vezes eu estou sendo egoísta em não transmitir essa mensagem para as pessoas, em falar para elas que o Wesley conseguiu e que qualquer outra pessoa pode conseguir. Então a minha jornada como palestrante começou aí. E aí os convites começaram a aumentar e eu comecei a mesclar um pouco essas palestras, né? Algumas palestras falam sobre educação financeira, outras palestras falam sobre empreendedorismo, sobre mentalidade de vencedor, de campeão, e é a forma que a gente tem de ajudar um pouco as pessoas que estão nessa caminhada. Falar em ajudar as pessoas, você também está com o planejamento de um curso? Conta um pouco sobre isso. Então, na verdade, isso é uma cobrança que eu já tenho há bastante tempo, né? Hoje já existem muitas pessoas que levam o conhecimento através de cursos, de plataformas, e a gente está estudando há muito tempo. Então, o que a gente tem hoje dentro da Macan, na verdade, é informação, é conhecimento. E aí a gente está construindo agora, modelando alguns cursos para a gente disponibilizar para clientes que querem se alavancar, construir patrimônio e também para profissionais da área financeira que queiram, né, se aprimorar, que queiram desenvolver um pouco mais técnicas de como montar uma estratégia financeira adequada para cliente. Então a nossa ideia é alcançar esses dois públicos. Aí em breve a gente vai ter aí um lançamento. E vai ser físico e online? Vai ser físico e online, né? A gente vai disponibilizar esses cursos nas plataformas e alguns deles vão ser presenciais também. E como funciona aqui na Macan? Tendo a classe A, C, qualquer pessoa assim
já vai conseguir vir aqui, já tem um investimento, tem um nível mínimo de investimento? Como seria? Então, Lou, todo mundo consegue investir. Lembra que eu falei que riqueza é mentalidade? Né? A diferença é que uma pessoa que tem bilhão, ela consegue investir bilhão. Pessoa que tem milhão, investe milhão. E quem tem 1.000, investe 1.000. Né? Então, independente de quanto você ganha, se você souber se organizar, você consegue investir. Evidentemente que para quem tem mais recurso, essa jornada se torna mais rápido. Com dinheiro, você faz mais dinheiro com mais facilidade. Mas a Macan, hoje nós atendemos praticamente todos os públicos, né? Pessoas que estão começando uma jornada, uma carreira, tem clientes com 18, com 19, com 20 anos que a gente atende, que está fazendo um primeiro consórcio imobiliário para construir um patrimônio, já pensando na aposentadoria, né? E tem pessoas de 60, 65 anos que chegam aqui e falam, eu construí isso de patrimônio até aqui, eu quero melhorar, porque agora eu só vou usufruir aquilo que eu construí. Então, a gente atende de A a Z, podemos assim dizer. E como é que é com seus filhos? Você já em casa já incentiva ali a cuidar do dinheiro, né? Como é que você ensina lá? Eu acho que quando a gente tem filho, né? Tudo aquilo que a gente cometeu de erro na vida, a gente quer protegê-los, né? Para que eles não passem pela mesma jornada de erros que a gente cometeu. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas eu tento mostrar para eles que a mudança, que a virada de chave na nossa vida foi exatamente a minha questão de conhecimento. Então, eu sempre sento muito para conversar com minha filha. Minha filha vai fazer 18 anos agora em outubro, então já é quase uma mulher, né? E o Bernardo tem 6 anos, a gente faz de uma maneira um pouco mais lúdica. Então, a gente tem uns joguinhos que eu e a minha esposa às vezes jogamos com ele, mostrando sobre investimento. Às vezes eu dou um dinheirinho para ele, falo, olha, se você deixar esse dinheiro com o papai, eu te devolvo ele daqui a tanto tempo, mas eu te devolvo mais. Para ele começar a entender a lógica de como que funciona para o dinheiro trabalhar, né? Me fala uma frase que te define hoje. Uma frase? Uma frase que me defina. Difícil, hein? Eu devia ter treinado essa pergunta. Tem surpresinhas. Tem muita frase que eu gosto, né? Mas eu acho que a questão de não desistir, de ser persistente, eu acho que isso me define. Eu vou te explicar por quê. Porque eu tive todos os motivos para desistir várias vezes. Eu quebrei várias empresas, eu fui desligado de uma grande multinacional, fui trabalhar num mercado onde eu vi que aconteciam coisas que não tinham a ver comigo, pensei em desistir dessa área, só que eu nunca desisti. Pensar em desistir é uma coisa, desistir é outra. Eu sempre continuei. Então, eu acho que uma pessoa que ela é persistente, ninguém consegue vencê-la. Você veja o Cristiano Ronaldo como exemplo para mim de atleta e principalmente de mentalidade de vencedor. O que aquele cara fez e faz até hoje eu não desisto. Eu quero ser o melhor, eu vou ser o melhor e eu vou ser melhor a cada dia. Então, o que eu busco hoje diariamente hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã eu busco ser melhor do que hoje. Eu faço isso diariamente. Então, a frase seria não desistir, persistir sempre. A gente tem no nosso podcast um bate-bola, jogo rápido, que você pode responder tanto numa palavra quanto numa frase, tá? Então vamos lá. Família para você é? Tudo. Em uma frase, o que é dinheiro? Dinheiro é resultado de um bom trabalho. Uma conquista que nunca esqueço. Minha família. Meu maior medo é? Eu não tenho medo, você acredita? Lou, eu aprendi que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Então, se eu falar para você, eu tenho medo de quebrar. Eu sei que se eu quebrar é porque tem um propósito. Então, você pode reconstruir também. Não tem. Sucesso para mim é? Sucesso para mim é liberdade de tempo. Somos dois. Uma palavra que define minha trajetória. Resiliência. Um hábito que mudou a minha vida. Estudar. Fala nisso, como é que é o hábito de Wesley Macan quando está fora aqui das finanças, dos cálculos, dos clientes? O que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com família, né? Mas eu tenho um hábito que eu estudo de 1 a 2 horas todo dia. E eu estudo mercado financeiro e eu estudo assuntos aleatórios. Então, às vezes eu leio sobre charuto, sobre NBA, sobre tênis,
sobre política, economia, assuntos diversos, porque eu faço amigos aqui, que a gente não só faz somente negócios, né? E os assuntos, eles surgem, então a gente está sempre tentando entender um pouquinho da realidade de cada cliente, né? Então a gente vai descobrindo novos gostos, novas experiências, então eu sempre estou lendo muito a respeito de tudo. E tá dando para viajar? Como é que tá o lazer? A minha mulher me obriga, né, Lô? Ela compra as passagens, já avisa a secretária, olha, da semana tal até a semana tal, já trava a agenda. Então, até o ano passado, Lô, eu não estava usufruindo o que eu conquistei. Eu só trabalhava. E aí, de janeiro para cá, eu tive uma conversa em casa, olha, a gente também tem que aprender a viver. Lembra que eu te falei sobre foco? Eu estava ainda no momento de hiperfoco. E agora a gente está conseguindo dividir um pouco mais isso, aproveitar mais a família, os momentos. Então, importante, né? Senão a saúde aí não dá mais. Vai embora. Uma pessoa que me inspira. Pessoa que me inspira? Meu pai. Ele não é vivo? Uma pergunta difícil, viu, Lô? A minha mãe ficou viúva, meu pai biológico faleceu quando eu era um garoto, né? Neném, tinha 1 para 2 anos. Assim. E quando eu estava com uns 7 para 8 anos, a minha mãe se casou novamente e Papai do Céu me deu um novo pai, né? Que é uma pessoa que é uma referência para mim, de caráter, de conduta, de retidão, de resiliência. Então ele com certeza é uma grande referência para mim. Que bom, maravilha. Uma lição que levo para sempre. Não ser arrogante. Eu vi grandes pessoas, grandes empresários arrogantes quebrarem e sucumbirem na arrogância deles. Uma frase que carrego comigo. Deus é bom o tempo todo. Como é que como é que dia de domingo é de ir na igreja? Como é que é a sua rotina aí? Então, minha esposa ela é católica, eu sou evangélico. Então, eu vou ao culto, eu vou à missa, onde estiver falando de Deus, onde tiver pessoas buscando, né, independente do tipo de crença, eu me vejo muito bem lá, né? Então, eu acabo frequentando tanto a missa quanto o culto. E a gente tem uma rotina semanal, às vezes eu vou na semana, às vezes eu não vou no domingo, mas vou na segunda, vou na terça. Então, a gente tem uma frequência aí para cuidar desse lado espiritual, até porque nada somos sem Deus, né? Pelo menos para mim, isso é uma realidade. Para mim também. E sonhos de consumo aí? Tem conquistado? Comprou seu carro no sonho? O que mais falta aí pro Wesley? Lô, todo mundo deveria ficar rico um dia. Sabe por quê? Porque quando você começa a ver que você tem dinheiro para comprar o que você quiser, você consegue dar valor àquilo que mais importa. Então, hoje eu não tenho mais aquele prazer em comprar algo, um carro, um objeto. O meu prazer hoje são momentos. É uma viagem em família, é um jantar em família, é um momento eu e a minha esposa, com meus pais. Então, consumo material hoje não tenho. Mas eu tenho muitos sonhos em fazer algumas viagens com a minha família, né? Infelizmente, Jerusalém não está um lugar muito bom para ir agora, né? Infelizmente, com essa questão de guerra. Mas, por exemplo, é um sonho que a minha mãe tem em conhecer Jerusalém. Espero ainda poder levá-la fazer essa viagem. Eu tenho um sonho de ir para Israel. Eu tenho vontade de ir lá. Agora não dá, né? O momento que Israel e a Palestina se encontram não é apropriado, mas quem sabe daqui a um tempinho isso não se acalma e a gente possa realizar esse sonho, né? E você pode deixar uma mensagem para quem quer realmente mudar a sua vida financeira aqui com a Macan, com o Wesley, de uma forma assim, bem convite mesmo, né? Que tem essa curiosidade, tem essa vontade de realmente entender melhor e ter uma virada de chave, como você teve. Então, pessoal, a virada de chave ela é uma decisão. A gente tem que parar de se sabotar e colocar sempre empecilhos para começar. O importante é iniciar. Estou endividado? Vou sentar para sair desse momento de dívida. Não estou endividado, mas quero prosperar. Vou sentar, vou entender o que eu tenho, o que eu quero ter. E dali para frente desenhar esse projeto. Então as pessoas elas sempre ficam adiando essa decisão. Pare de adiar. A verdade é que a vida passa muito rápido. A gente sempre acha que tem tempo. Só que quando a gente pisca, a gente não tem mais ele.
E Wesley, ó, foi um prazer ter você aqui, viu, no Pode da Lô. Aliás, foi uma honra. Aliás, eu quero reorganizar minha vida financeira. Você pode ter certeza que vou contar com você, vou contar com a Macan. E tem mais alguma coisa que você queira falar aqui para os nossos seguidores, né, para quem está assistindo? Tem sim. Você que está aí, que está endividado ou que não consegue crescer, não consegue evoluir do ponto de vista financeiro, a prosperidade ela é alcançável por qualquer um. Basta dedicação e estratégia. Então, pare de se sabotar. Pare de falar que você não consegue, que a sua família sempre foi enrolada financeiramente, que isso é normal. Pare de romantizar a pobreza. Vou dar aqui uma informação para você que é casado. 70% dos divórcios no Brasil são ocasionados por problemas financeiros. Quando você está sem dinheiro, a libido acaba a paciência, acaba o romantismo, acaba as oportunidades de se relacionar com o seu cônjuge. Então, o dinheiro ele é importante sim. A gente tem que parar de romantizar a pobreza e tem que passar a ter um país com as pessoas mais organizadas financeiramente. Isso vai mudar a qualidade de vida de todo mundo, sabe, Lu? Verdade. E muito, muito obrigado. E Uma você honra. que assistiu o nosso podcast, só tenho a agradecer. Se inscreva. Hoje em dia as pessoas não se inscrevem mais, assiste, mas não se inscrevem, né, no YouTube. Então se inscreva, porque a gente vai fazer mais podcast por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.